Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26, quarta-feira de outubro, bora para nossa análise. Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Bora para a análise. Pessoal, hoje eu não fiquei muito tempo aqui na frente do meu computador, né? Não fiquei acompanhando tanto, acompanhei logo mais cedo a abertura, mas tive que me ausentar. Fato é que, começando aqui pelo mini índice, né? Nós tivemos hoje as bolsas, elas estão, as bolsas mundiais, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Elas estão numa movimentação um pouco mais altista, né? Elas estão numa franca alta, né? Isso aqui foi muito mais acentuado com a abertura do mercado americano, né? Que elas estavam um pouquinho mais flat na alta, que conforme posso mostrar para vocês, o nosso micro S&P 500 um pouco mais flat na alta, né? Isso aqui deu um sentimento de mercado para nossa bolsa um pouco mais comprador, tá? E também não posso deixar de falar do nosso juros, galera. O nosso juros tá um pouco flat, né? Ele tá flat na verdade, né? Ele até fez uma pequena movimentaçãozinha de queda logo na manhã, que ele ficou um pouco mais alto, né? Quase chegou a 0,5%. Alguns vértices eu acho, não, né? Alguns vértices chegaram perto de 0,5%, mas caíram um pouco, depois ficaram um pouco mais flat durante boa parte da manhã e depois começaram a entregar, mas mesmo assim estão um pouquinho mais flat, sendo que a ponta longa ela ficou negativa, né? E a ponta curta e média tá positiva, né? Então olha só, galera, isso aqui nós precisamos ter uma atenção máxima, tá? Porque a bolsa ela pode subir ou cair, o câmbio pode subir ou cair, dependendo das outras a gente precisa saber das outras variantes, né? Que precificam os nossos ativos aqui, né? Então o mini índice ele fez uma movimentação, galera, bem interessante na manhã, né? Ele aqui até umas 10 horas ele ficou um pouco mais encaixotado, né? Ele ficou aqui, né? Entre abertura e quase 0,5%, tá, galera? Então ele não conseguiu buscar o nosso POC e nem o nosso ajuste, ele ficou perto, né? Ele tá que uma frequência, então basicamente ele interagiu, né, galera? Mas o que eu quero salientar aqui para vocês é na abertura do mercado à vista, né? Então olha só, pessoal, abertura do mercado à vista, tá? E também, deixa eu dar só uma olhada aqui no setor de energia, né? Então o petróleo ele tá flat, né? Trabalhando de forma mista. Já os metais eles estão em alta, tá? Com ressalta para nossa prata, que ela tá mais de 3% de alta, tá, galera? E de forma geral, as nossas moedas, né, elas estão um pouquinho mais flat, sendo que o nosso dólar, né, o nosso DXY, ele tá em queda, né? Então ele tá em queda de 0,25, tá? Tem mais a partir das 11 ele só realmente caiu, né, galera? Então nosso DXY ele tá realmente em queda, né? Muito bem, por causa de alguns drives nossos, né? Nós tivemos orçamento de outono, que mais? Encomendas de bens duráveis que veio um pouco acima, né? PMI de Chicago que veio abaixo, né, galera? Ele veio abaixo. Já veio bem abaixo, na verdade, olha só. A previsão era de 46 e veio 36,5. Isso aqui deu. Isso aqui fez o nosso DXY cair um pouco, né? Então, mas pro nosso mini índice, pessoal, olha aqui, né? Então, opa, show. Riscar aqui para nós. Então ele começou, né? Ele criou essa liquidez, opa, ele criou essa liquidez aqui, pessoal. Então ele fez uma liquidez bem interessante aqui, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né? O que foi que aconteceu? Tudo em cima, né? Tudo. Basicamente todas as nossas ações, as mais importantes, os ETFs,
tá? E os nossos índices todos acima, galera. Então era esperar um preço melhorado, né, para compra. O que seria isso? Deixar a venda, deixar justamente, né, quem está aqui na venda, deixar a venda entrar, né? Aliás, quem está na compra, deixa a venda entrar, né? Deixa ela vir um preço melhorado e depois comprar. E a compra era essa aqui. Então, basicamente, hoje a gente teve uma operação que, para mim, foi, eu acho que a melhor do dia, né? Que inclusive ela veio e tocou aqui na nossa amplitude média diária, né? Então, basicamente foi isso aqui. Poderia até ter tido uma compra nesses níveis, né? Mas seria um pouquinho mais interessante se ele fizesse um movimento, né? A gente tem essa aqui, movimento aqui de expansão, né? E aqui ele está correlacionado com os nossos demais índices. Seria um pouquinho mais interessante se ele voltasse aqui nessa liquidez para aí sim, né? Então aqui estaria uma possível compra. Só que ele não fez, né? Ele pegou logo força. Então basicamente a gente teve uma movimentação de alta, tá? E depois na abertura do mercado americano, nós vimos que, olha só, nosso EWZ, então ele já abriu basicamente em gap de alta, né? 11,5 ele já abriu em gap de alta e só fez uma movimentação de alta, né? Então ele está 2,15 de alta, o BR Titan está 1,62 de alta, né? Mesma coisa, né? Gap de alta, abriu, arrefeceu um pouco para depois subir, né? Então, basicamente foi o que aconteceu com o nosso mini índice que foi arbitrado, né? A nossa bolsa, ela tá, o Ibov ele tá no caso chegando perto da nossa máxima, né? Então ele tá quase perto da máxima histórica. Então ele tá 1,32 de alta, tá? Pessoal, o nosso mini índice ele até conseguiu passar depois aqui, né, da nossa amplitude média diária. Bora ver se ele vai ter realmente fôlego para vir ir para perto da nossa máxima aqui, né, nosso mini índice, mas vai depender muito do nosso Ibov, né, que é o nosso ativo mãe. O que que acontece, galera? Ele fez essa movimentação aqui, né, que aqui estaria a nossa compra, tá? Mas depois desse arrefecimento, né, como eu falei para vocês, não seria tão legal comprar aqui, porque inclusive ele tocou no 1%, né? Então ele só chegou aqui no nosso 1%, né? A gente tem um 0,5%, 1% de alta. Aqui é a amplitude média diária, né, que é o nosso cálculo. Então ele chegou aqui, eu não sei se seria interessante comprar para vir para cá, né? Por mais que ele tenha feito isso, tá? O mais interessante seria se ele tivesse voltado numa média ou tivesse feito aquela movimentação que eu expliquei agora para vocês, né? Que ele volta aqui, daqui quando ele sobe, né? Aqui tá a compra para vir desafiar a máxima. O que ele fez depois, né? Na abertura do mercado americano, a gente teve uma pequena um aporte, né, que a gente coloca no bolso, né, que a gente quem fez essa movimentação, né, dessa primeira a segunda janela no caso, né, operacional mais importante aqui no mini índice, porque a primeira seria a abertura, né, e depois de meia hora de mercão a gente tem a ação institucional, mas só que é mais um pouco mais para o câmbio, né? Para o nosso mini índice, a ação institucional, que a gente tem os fundos multimercado, fundo de renda fixa, fundos de ações, né? Eles começam realmente a performar quando abre o nosso spot, né? E o nosso mercado à vista, né? Então, ele fez essa movimentação de alta. Quando começa uma outra janela, a gente coloca um pouco no bolso, né? Quando o institucional coloca um pouco no bolso, a gente tem um certo arrefecimento, aí sim é mais interessante que, se ele não voltou aqui nessa média, aí sim nessa média aqui seria um pouquinho mais interessante para comprar, né? E vir de novo desafiar essa máxima de até então, né? Ou tentar romper com ela, né? Foi exatamente o que ele está fazendo, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. No máximo umas 3 operações aqui, né? E só compra, tá, galera? Galera, dólar caindo, né? Pessoal, e pro nosso dólar,
a gente já pode ver o nosso DR1, que é o DR1 Z25, o F25. Hoje já é a nossa anti-pré-rolagem, então já tem fluxo aqui, tá? Dele. Eu já expliquei isso aqui, acho que não foi mais, foi mais de umas 3 vezes aqui no nosso canal. Vocês podem ver rolagem no dólar, tá? Nos outros vídeos que eu vou estar explicando, mas aqui eu vou passar de forma um pouco mais corrida, tá? Então, já viu o câmbio ele abrindo e ele fez uma movimentação bem interessante, né? Que é da mínima da CME para a máxima da CME na primeira janela operacional, né? Ele ficou um pouco aqui, um pouquinho trabalhando de forma um pouquinho mais flat, ficou trabalhando entre o ajuste e o POC, então isso aqui quer dizer que ele pode correr, tá? Mas ele ficou um pouco congestionado aqui na manhã, né? A gente viu que os DIs eles estavam numa leve alta, mas eles estavam flat. Isso aqui deu uma certa confusão para o nosso câmbio e ainda mais com os nossos outros pares, tá? Os nossos outros pares que agora eles estão perdendo, tá? Mas antes eles estavam perdendo um pouquinho menos, né? Eles estavam um pouco mais zerado, mas agora o real ele tá performando de forma soberana, a não ser com o nosso auge, né? Que seria o nosso real versus o dólar australiano. Mas de resto ele tá ganhando, né? De forma geral, sim. Então, o que acontece? O nosso dólar ele também arrefece, né? E nossa moeda real fica mais forte perante o dólar. Fato é que aqui na primeira manhã, aliás, na primeira hora, né, galera, a gente tem essa movimentação e para minha compra da mínima da CME para ir para a máxima da CME, muito interessante. Então, quem fez essa operação, tá? Conseguiu ganhar o seu lucro, e quem fez da máxima da CME para a mínima da CME também fez o seu lucro, né? Então, hoje o mercado ele deu compra e venda. Depois, pessoal, a gente teve primeiro preço à vista, tá? Então, primeiro para taxa futura, ele ficou se mantendo, ele até tocou aqui no nosso preço à vista, no primeiro spot do dia, e vale ressaltar que isso aqui tem que ser tratado como um bloco, conforme eu falei para vocês, porque aqui já tem menos de uma frequência, que seria 4 pontos, né, no dólar. O nosso casado tá de menos de 2 pontos, se não me engano, né? Tá 1,90. Então, basicamente os players fizeram uma liquidez aqui, né? Eles fizeram essa liquidez, colocaram o preço futuro abaixo da liquidez principal da primeira meia hora. O que isso quer dizer? Que a gente pode ter uma possível venda, né, galera? Uma possível tendência de baixa. E foi exatamente o que ele fez. Ele até deixou a segunda Petax um pouco mais acima, tá? Mas depois a gente teve um arrefecimento, né? As moedas elas começaram a ficar realmente perdedoras para o nosso real. O nosso real ele começou a se valorizar, que inclusive ele voltou aqui, tocou por baixo do nosso. A gente tem o nosso ajuste e o POC de ontem, né? Então ele fica, olha aqui, o ajuste e o POC de ontem. Deixa eu apagar essas linhas. Tá. O POC de ontem e o nosso ajuste, né? Então ele ficou aqui brigando, tá? Bem verdade que ele ficou aqui brigando. Então, quem fez esse montante aqui, né, que poderia, de forma geral, ter vindo aqui para desafiar essa máxima, mas como o nosso real ele se fortaleceu perante as outras moedas, né, então isso aqui gerou uma certa corrida, né, porque assim, se eu estou comprado aqui e no Forex o real tá ganhando, então eu vou estopar minha posição, tá? Estopo minha posição e viro a mão. Aí isso aqui deu uma corrida no nosso câmbio, tá? Uma corrida um pouco maior, que inclusive ele veio buscar taxa mínima de câmbio, né? E também aqui parou na nossa amplitude média diária, né? De forma geral, amplitude média diária, primeiro ponto aqui estava no 350, né? Então nos 350 já é um bom local para fazer um scalp, né? Mas dessa forma aqui, eu creio que aqui a gente teve um scalp, né, galera? A gente teve um scalp aqui, né? Que eu falo para vocês que aqui nós temos opções de compra e de venda no 50 e no 100 do dólar, né?
Então no 350, 450, 550, no 300, 400, 500 são as opções mais fortes de câmbio, mas isso aqui precisa ser realmente visto no site da B3, tá? Então a gente tem que olhar com um pouco mais calma. O fato é que ele fez isso aqui, né? E aqui vale um scalp porque, como eu falo para vocês, olha essa queda aqui, né? Uma queda de que de 25 pontos, mas de forma geral, o nosso câmbio ele caiu 45 pontos, né? Mas não é interessante pegar a faca caindo. E se for fazer uma operação contra, né, tem que ser na modalidade scalp com poucos contratos, tá? Então, a nossa Petax, ela ficou aqui, tá? O nosso indicador, ele é errado, né? E às vezes ele faz a nossa Petax de forma errada, mas o nosso preço futuro final e o spot do dia está aqui, né? Então, como vocês podem ver, tem praticamente 2 pontos aqui a diferença. Então, basicamente foi isso, né, galera? A gente viu aqui que o câmbio ele tentou até ficar um pouquinho mais comprador em cima das duas Petaxes, mas não deu, né? Inclusive ele renovou a mínima e depois renovou de novo, né? E ainda fez uma Petax, uma diferença da outra. Deixa eu ver aqui a pontuação de 11 pontos, né? De 11 pontos, não foi tão grande assim, né? Mas ele correu, né? Então ele conseguiu correr um pouco e veio testar o 350. Então basicamente é isso, galera. Eu desejo para vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês nas nossas análises. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar escrevendo comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!